Bem-vindo, pessoal, ao canal Descomplicando Dados. Eu vou resolver alguns exercícios de fluxograma que me foi solicitado pelo pessoal da faculdade. E eu vou resolver em Python, Portugal e C, tá bom? Então, espero ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, praticamente, ela pede uma entrada de dado para o número A, que no caso do exercício deu como 1. O i, ele é uma variável que recebe como 1, o t ele recebe a variável a, então o t inicialmente vale 1 também. Então, primeiro aqui a gente já vai ter uma condição, né? Uma tomada de decisão. Esse símbolo de losango aqui, ele sempre refere-se a uma tomada de decisão, tá bom? Então, se essa tomada de decisão não acontecer, já vai para cá e já aparece o valor de t. Então, ou seja, se essa condição não for satisfatória, o valor de t já vai ser 1, tá bom? Então, beleza. Vamos ver qual é essa condição. 1 tem que ser menor do que a. Então, quanto que vale a? Vale 1. 1 é menor do que a? 1 é menor do que 1? Não. Então, já não satisfaz, então já cai nessa condição aqui. Então, o t vale 1, tá bom? Nesse caso. Agora, se no caso, por exemplo, aqui fosse 2, fosse 3, fosse qualquer valor maior do que 1, o que aconteceria? Cairia nessa condição aqui de repetição, ou seja, o valor de t sempre somaria o valor de a, ou seja, aqui seria 1 mais 1, e aí o t atualizaria essa variável, né? Então o t seria 2. E aí aqui o i somaria 1 repetidas vezes até que essa condição i menos a fosse contrária, fosse falsa, tá bom? Então, qual é o segundo exercício? O segundo exercício a gente tem valores de a e b idênticos, tá? Todos eles a gente pode dar essas entradas de valores. E aqui, de novo, uma outra tomada de decisão, tá bom? Então, a tem que ser maior do que b. No caso, tanto a quanto b são iguais. Então, essas condições já não se satisfazem, tá bom? Então, ele cai logo aqui, ó, nesse n de não. E aí aqui vai acontecer uma operação. Qual operação é essa? O valor r, ele vai assumir os valores de a mais b. No caso, 10 mais 10, que é 20, tá bom? E aí a gente vai cair para um conector, que é onde vai receber todos esses, o valor dessa operação do R, tá? E aí eu peço para ele mostrar o valor do R. No caso aqui, o nosso R deu 20, tá bom? Beleza. A terceira questão é o A tem que ser 10 e o B tem que ser 7. Aqui a gente vai ter a entrada de dados normal. Aqui a gente vai ter uma tomada de decisão. O 10 é maior do que o 7, então a gente recai nessa condição aqui, tá bom? Nessa operação, o A tem que subtrair o B, então 10 menos 7 dá 3. Aqui o 3 vai recair, porque a gente vai ter um conector, então eu quero saber o valor de R. R aqui é 3, tá? A quarta questão, agora eu tenho o valor 7 para o A e B igual a 10. No caso, o A ele é menor do que o B, tá? Porque o 7 ele é menor do que 10. Então, ele recai nessa condição aqui, e aqui eu vou somar 10 com mais 7, 17. O valor de R cai nesse conector novamente, e o valor de R é 17. Agora, na quinta questão, eu vou ter o A recebendo o valor de 5, o I sendo 1 e o T recebendo o valor de 0. Aqui a gente vai ter uma coisa chamada estrutura de repetição, tá bom? Ou laço, você pode ouvir tanto os dois nomes. No caso, essa tomada de decisão aqui, o i tem que ser menor do que a. O a, ele vale 5. O 5 é maior do que 1. Então, ele vai cair nesse laço. O que é interessante a gente entender? Quantas vezes vai se repetir esse laço? Esse laço vai se repetir a quantidade de vezes necessária até que essa condição seja falsa e aí recai nessa condição de n, tá? Então, como aqui o i vale 1 e o a vale 5, aqui ele pede para eu sempre atualizar a variável i somando 1. Então, pensa, eu tenho o i igual a 1. Para eu chegar a 5, eu tenho que fazer o i mais 1, então vai dar 2. O 2 mais 1 que vai dar 3. Aí depois o 3 mais 1 que dá 4. E aí o 4 mais 1 que dá 5. Então tem que fazer pelo menos 4 vezes esse laço, tá bom? Esse laço vai se repetir até cair aqui. Porque quando 5
for menor que 5, essa é uma afirmação falsa, porque ele não é menor, ele é igual, então ele recai aqui o valor de t. Aí o valor de t ele sempre vai se atualizar também enquanto o valor de i se atualiza, tá bom? Então aqui o t ele vale 0. Então 0 mais 1, mais 5, perdão, então fica 5. Agora a variável t vale 5, tá? Só que a gente vai ter que fazer isso 4 vezes. Então aqui no final a gente vai ter o valor de t. E aí eu acho que no programa fica até mais fácil de entender. Mas se você consegue entender que essa estrutura de laço tem que se repetir enquanto essa condição, essa tomada de decisão não for falsa, então é bem simples, é praticamente isso, tá? Agora a sexta questão, de novo, com A igual a 5, só que a jogada é diferente. Aqui, agora o t ele vale A, ele antes valia 0. Então aqui eu vou ter que fazer de novo, repetir o laço 4 vezes pelo menos, tá? Para que essa condição seja falsa. E o engraçado é que aqui vai ser 5 mais 5, então o t já vale 10. Aí depois 10 mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, tá bom? Então o t aqui vale 25. Então, bem simples também. A única diferença é que aqui antes o t valia 0, aqui valia A. Então o t ele vai se atualizar. Aqui ele começa com 10, antes ele começava com 5. Agora, esse aqui é um esquema de quadros, tá? Então, diferente do fluxograma, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele não tem mais aqueles losangos, aquelas figuras geométricas que são mais até fáceis de entender, né? Então, praticamente, a gente vai ler os valores de A e B. O A vale 7, o B vale 6. O valor de I ele vai ser 1 e o valor de R vai ser 2. Aqui a gente vai ter uma estrutura de condição, tá bom? Essa estrutura de condição, se ela se fazer verdadeira, ela recai aqui. Então o valor de t ele vai assumir o valor de A. Se for falso, o valor de t vai assumir o valor de B, tá? No caso, A vale 7 e B vale 6. 6 é maior do que 7? Não, é falso. Então o t ele vai assumir o valor de 6, tá bom? Aqui a gente vai ter um laço de repetição. Lembra, antes o laço de repetição lá, ele era definido por uma seta que sempre voltava para aquela condição. Aqui não, é esse meio que um Tetris aqui, né? Um quadrado, um retângulo, perdão. E aqui, nessa diferença aqui, que tem o i, tem que ser menor ou igual a t, e essa figura aqui, ela se representa uma estrutura de repetição pra gente. Então, o i tem que ser menor ou igual a t, ou seja, o i vale 1, o t, no caso aqui, vale 6. Então, enquanto o i for menor ou igual a t, agora a gente tem um igual. Então, o que eu tenho que acontecer? Para esse laço ser quebrado, o i tem que ser maior do que 6. Para ele cair e eu pedir para ele escrever o valor de r, tá bom? Aí, beleza. Sabendo que o i tem que ser maior do que 6, quantas vezes eu tenho que fazer esse laço? Se meu i vale 1, eu tenho que fazer pelo menos 6 vezes, tá? Por quê? Pensa comigo. Eu vou ter o i, aqui vai ser 1, 2. Aí depois 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Então eu tenho que fazer pelo menos 7 vezes esse laço para se fazer verdadeiro, tá? E aqui a gente vai ter que sempre multiplicar esse valor. Então o R ele vai sendo multiplicado. É como se fosse uma multiplicação mesmo. É como se fosse... então você vai fazer 2 vezes R, então o R vale 2. Aí então vai ficar 4. Aí 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 6. Então é uma exponenciação do 2, tá? Pensa comigo. Se no caso eu tenho que fazer o laço 7 vezes, quanto que é 2 elevado a 7? 128. Então o valor que vai aparecer aqui pra mim é 128. Agora aqui a oitava questão, ele vai pedir pra gente dar os valores de A, que é 5, o T é 0 e o I é 1. Tá. Enquanto o I for menor ou igual a 10, ele vai entrar nessa estrutura de repetição ou laço, tá? No caso, o meu I vale 1. Então beleza, tá sendo satisfatória. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Lembre-se,
como tá igual, eu tenho que o i tem que ser necessariamente maior do que 10. Então eu tenho que fazer pelo menos 10 vezes esse laço, tá bom? Então se eu tenho que fazer 10 vezes esse laço, eu tenho que fazer essa conta aqui com t pelo menos 10 vezes, tá? Essa conta aqui, eu posso errar fazendo aqui de cabeça, mas no código a gente vai fazer e o computador vai fazer de forma muito prática, porque ele é muito bom para fazer processos repetitivos, né? E aí no código eu mostro para vocês certinho. Aí no final aqui, depois que esse laço é quebrado, eu peço para ele me mostrar o valor de t, beleza? Essa nona questão não é um fluxograma, não é um esquema de quadros, é um algoritmo, só que isso aqui é um pseudocódigo. Então o begin é o início e o end é o final do algoritmo. Então onde tiver entre begin e end, é esse algoritmo que vai ser efetuado, tá bom? Então primeiro eu tenho que ler os valores de A e de B, e aí eu peço aqui para ser o i igual a A e o S igual a 0. O A vale 2 nesse exercício e o B vale 6. Aqui ele entra numa estrutura de repetição chamado while. Então, enquanto for o A for menor do que o B, eu tenho que pelo menos fazer essa estrutura de repetição, tá? No caso, o meu A vale 2 e o meu B vale 6. Então, repara bem nesse aqui, que é esse nosso contador. Enquanto o i for menor do que 6, eu tenho que continuar fazendo isso aqui, correto? Quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai ser quebrado? Quando for igual ou maior. Como aqui o nosso i vale 2, e aqui eu vou estar sempre somando 2, então pensa, a primeira vez eu vou somar 4, então 4, a segunda 6, acabou. Ele não vai conseguir fazer, depois que ele faz essa segunda, quando ele volta pro while, ele quebra e ele cai e pede pra gente escrever o valor de S. Aí o valor de S, como que é duas vezes, vamos tentar fazer juntos. Então, eu vou fazer duas vezes, então o S vale 0, então eu vou somar 2 vezes 2, 4. Aí o S já vale 4, então 4 mais 2 vezes 2, então fica 4 mais 4, 8. Então o valor de S é 8, tá? Aqui, o valor agora a questão 10, aí eu vou ter o valor de A valendo 5, o valor de B valendo 7. Aqui eu vou ter uma estrutura de condição, tá? Que é o if, que é o se em inglês. Então, enquanto o B for maior que o A, no caso 7 é maior do que 5, eu vou entrar nessa estrutura de repetição. Caso contrário, né? Então, se essa estrutura não for satisfeita, né? O else é o se não pra gente, eu entro nessa estrutura de repetição que é enquanto o i for menor do que o b, ou seja, enquanto 6 for maior do que 0, eu vou ter que fazer essa estrutura de repetição aqui. No caso, a condição aqui já se fez satisfeita, porque o 7 é maior do que o 5, então eu vou fazer esse while aqui, tá? Então eu vou ter que fazer isso aqui pelo menos 5 vezes, tá? Porque como o i vale 0 e o a vale 5, para quebrar essa condição, o i tem que ser pelo menos 5 ou maior, tá? Então, como aqui vai se atualizar somando sempre 2, pensa comigo, então vai ser 2, 4, o 4, então eu tenho que fazer mais uma, 6. Então eu tenho que fazer 3 vezes esse laço de repetição. Então esse valor de S aqui, ele vai ser 0 mais 7, depois 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21. Então o valor de S aqui vale 21, tá bom? Se vocês pensarem bem, é como se fosse o produto, né? Eu tô repetindo essa soma 3 vezes. Então 7 vezes 3, 21. Então, praticamente é isso. Essa foi a explicação desses exercícios, né? Para vocês entenderem um pouco mais. Agora a gente vai para a parte do código, que eu acho que fica um pouco mais fácil para explicar para vocês. E aí eu mostro para vocês como que deu os resultados, tá bom? Então, até lá.